Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler mais um pouco da palavra do Senhor, que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 até o verso 9, que está falando aqui de Jesus Cristo, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E aqui a Bíblia nos está falando de Jesus, né? O Filho do Homem, o Filho de Deus, né? O Filho do Homem não, o Filho de Deus veio à Terra e viveu como um homem normal, né? Mas em momento nenhum ele se desviou e ele se humilhou a ele mesmo. Jesus era tão humilde, a humildade de Jesus, a Bíblia fala que é tão grande que ele chegava a se humilhar perante ele mesmo. Ele se humilhar perante Deus, perante os homens, perante ele mesmo. E nunca houve nem vai haver um homem humilde que nem Jesus. Um homem que ele é herdeiro do trono, ele é Pai, Filho e Espírito Santo é um só, e ele sendo a forma do próprio Deus, veio à terra, se transformou em forma de homem e se humilhou, foi humilhado, e a Bíblia fala que ele morreu em morte de cruz, e mesmo assim ele não se desviou, né? Não pecou. Um coração que muito humilde, né? E é tudo que a gente falta nos dias de hoje, né? Nos dias de sempre faltou humildade, né? A humildade do homem, tá difícil de achar humildade no homem, né? Então, você veja que a gente deveria, não é que a gente não deva ter nada nesse mundo, né? Que a gente é filho de Deus, a gente tem que ser próspero nessa vida. Mas muitas vezes a gente precisa ser mais humilde. E a humildade não é só se abdicar de dinheiro, né? A humildade só não vem do dinheiro. Você pode ser o homem mais rico do mundo e você pode ser humilde. A gente tá faltando, a Bíblia fala humildade, não é só humildade de dinheiro, é a humildade no coração. Você se compadecer do problema do próximo, né? Se compadecer daquela situação que alguém está passando, né? Se compadecer da situação que nós estamos passando hoje. Que a gente estamos passando, estamos deixando, como é que se diz? Estamos deixando a passar do jeito que quer, né? Que a gente, por muitas situações que a gente deveria impor, né? A gente não se impõe, né? Que até pelos governos que hoje tem, a gente não se impõe em mudar, né? A gente deixa rolar, que a gente tem o poder de tirar eles de lá, né? Mas a gente, por não ser humilde, né? Não se humilhar a Deus e a nós mesmos, que a gente deveria, antes de fazer qualquer coisa, a gente deveria adorar a Deus, orar a Deus e se humilhar a Deus, né? E a nós mesmos, ser humilde com nós mesmos. A humilhação, ele leva a gente a crescer muito no futuro, né? Quanto mais a gente for humilde hoje, humilhado, mais a gente vai crescer em Deus no futuro. E eu vou ler mais um pouco aqui que eu achei muito bonita essa palavra lá em Filipenses. E aqui no capítulo 10 diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Veja só, a forma mais fácil de chegar a Deus é a gente conhecendo a Jesus.
A gente conhecendo a Jesus, essa palavra aqui eu vou até repetir. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Veja só, aqui está falando a quem está acima no céu, quem está aqui na terra e quem está debaixo da terra. Todo joelho se dobrará a Jesus. E por que a gente não pode já dobrar nosso joelho hoje e adorar a Jesus? Né? Que é o que está faltando, é a gente ter mais adoração. Eu mesmo preciso adorar mais ao Senhor, conhecer mais, ler mais a Bíblia e me humilhar mais diante de Deus, que a humilhação leva a gente a se aproximar de Jesus, né? E é linda, é forte essa palavra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente, toda língua tem que confessar que Jesus é o Salvador, advogado fiel. E só para chegar, o caminho mais próximo para a gente chegar a Deus é Jesus. Conheça Jesus hoje, se entregue a Jesus hoje, que é o caminho mais rápido, é o atalho mais rápido para conhecer a Deus. Se chama Jesus Cristo. A Bíblia já é um bom caminho, e segundo, primeiro Jesus e segundo a Bíblia. A gente vai conhecer a Jesus pela Bíblia e como nós vai mudando o nosso jeito de viver, Jesus vai nos aproximando da gente, a gente se aproximando de Jesus é o caminho mais próximo de a gente chegar a Deus, né? E de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação, como temor e tremor. Porque Deus é só que opera em vós, tanto o que como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. A Bíblia aqui está dizendo que tudo que a gente for fazer, a gente não pode murmurar e nem fazer contenda nenhuma, né? E a gente murmura muito, né? A gente reclama muito. E isso nos afasta também de Deus. Jesus aproxima a murmuração e as contendas, né? Brigas, né? Por às vezes coisas que não valem nada, né? O ser humano tem esse péssimo hábito de brigar por muitas coisas, né? Coisas que não tem às vezes valor nenhum, mas mesmo assim caça uma briga, né? Às vezes por um palmo de terra, às vezes por uma besteira, né? Aí chega a acontecer até mortes, né? E isso desagrada a Deus também, né? Porque a gente tem que ser paciente, né? E a gente tem que ser humilde e a gente não pode também causar contenda, né? Nem murmurações. Murmurar a Deus, às vezes a gente pensa que não está desagradando a Deus, mas só em a gente reclamar, às vezes a gente reclamar do nosso trabalho, que Deus só colocou a gente naquele trabalho, às vezes não é para sempre. Aí a gente começa a reclamar, murmurar, a gente vai ficar lá, preso mais tempo. Porque se você estiver agradecendo a Deus por aquele trabalho, Deus vai lhe dar um cargo melhor naquele trabalho, ou você vai crescer naquela profissão e você vai conseguir um trabalho em outra empresa. Se você você tem um negócio e seu negócio não está próximo, você às vezes está reclamando, não está agradecendo. E se você agradecer mais, você vai chegar a prosperar. A sua hora vai chegar. E a gente murmura muito, né? A gente murmura às vezes pelo um alimento, às vezes murmura por um trabalho, murmura pelo que tem e pelo que não tem, né? E a gente devia agradecer pelo que tem e pelo que não tem. Que a coisa que mais agrada a Deus é a gente não murmurar e a gente agradecer aquilo que a gente não tem. Se a gente não tiver paz na nossa jornada e a gente agradecer pela paz, a paz vai chegar. Se a gente não tiver saúde e a gente agradecer pela saúde que a gente não tem, Deus vai restaurar a nossa saúde e você vai ter saúde. Se você não tem um bom relacionamento na sua casa,
ou na sua família, não precisa ser só com uma esposa, pode ser com um irmão, com uma mãe, com um pai. Você agradeça pela família que você tem, que Deus vai restaurar a sua família. Você agradeça, não reclame. Agradeça pelo aquilo que você não tem. E aquilo que você não tem, você agradecendo, Deus vai lhe dar em dobro, porção dobrada. Que Deus, ele não é dar nada pequeno a ninguém, né? Ele não deu esse mundo que a gente não merece. Ele não deu a sabedoria que os homens têm hoje. Foi quem que deu? Eles conseguiram sozinhos? Não, a sabedoria veio toda de Deus. Deus botou o homem na terra, ele botou Adão na terra. Adão o quê? Adão era um homem simples, que naquele tempo não existia cidade, não existia nada. O que existia era o jardim, né? E ele botou Adão e Eva lá, e eles eram para habitar lá sem sofrimento. Mas por causa da desobediência e talvez a murmuração começou logo lá com eles, eles não eram felizes com o que tinham, eles tinham tudo e não eram felizes. Você veja que a murmuração vem lá do começo. Lá de 6.000 anos atrás já tinha murmuração, porque se eles não tivessem usado do fruto proibido, que a lei dizia que a lei de Deus era uma só, não existia outra lei naquela época, a lei era única, era não usar do fruto proibido, do fruto da sabedoria, nem proibido não era, ele não era proibido que eles comeram, se fosse proibido eles não tinham comido, não era do fruto, eles não tinham usado do fruto. A lei que tinha lá é não provares do fruto da sabedoria, que Deus sabia que a gente ia passar por tantas coisas no futuro, que Deus sabe daqui a 1 milhão de anos, ele sabia que se a gente tivesse a sabedoria que a gente tem hoje, a gente iria sofrer, iria padecer. Aí naquele tempo a única sabedoria que ele tinha dado a Eva e Adão era de se alimentar e de vagar pelo jardim, né? A sabedoria que eles tinham era essa, mas eles por querer conhecer mais, querer ter sabedoria, tinha um fruto lá que chamava o fruto da sabedoria, né? O fruto que chamava o fruto proibido, mas ele não era proibido, porque ele estava no meio do jardim, que Deus não ia deixar aquele fruto lá proibido. Ele colocou lá, esse fruto aí é que você vai conhecer a tudo. Mas é bom que você não conheça. Mas eles com a vontade de Eva, pela vontade de conhecer a sabedoria, né? A cobra, a serpente, que é o diabo, né? Lá que se retrata na Bíblia como uma serpente, mas na realidade é o diabo. Ele usou da artimanha de deixar ele vagando pela terra naquele tempo, ele deixou ela confusa, né? Olha, se você provar desse fruto, você vai conhecer tudo que é de bom. E não tinha coisa melhor do que o jardim, né? Mas mesmo assim ela resolveu provar, né? E induziu ainda seu marido a provar, né? E naquele momento que eles desobedeceram ao Senhor, que era a única lei que existia, era não provar do fruto da sabedoria, Jesus expulsou-los do jardim e eles sentiram vergonha, né? Quando saíram do jardim, que olharam para o outro, eles viram que eles estavam nus. Até aquele momento eles não sabiam o que era estar nu, eles não sentiam vergonha um do outro. E quando eles sentiram vergonha, eles viram a besteira, a burrice que tinha feito, né? Que perderam aquele jardim e começou a haver contendas, né? E murmurações, né? Que murmuraram muito. Aqui na Bíblia, se a gente for ler lá no começo em Gênesis, eles começaram a reclamar entre si, né? E reclamar do que Deus tinha feito, né? Mas a culpa não era de Deus. A culpa da murmuração da gente não é de Deus. Que Deus às vezes dá a direção da gente não fazer uma coisa que a gente quer fazer. Às vezes a gente quer comprar um carro, quer comprar uma casa, aí Deus diz, não é a hora, não é a hora. A gente não murmura quando vai fazer o que Deus não está mandando, mas quando a gente faz, a gente murmura a Deus. Por que Deus está acontecendo isso comigo? Aí Deus responde, não foi eu que mandei você fazer. Quando você me consultou, eu lhe disse que você não fizesse. O seu coração pesou para você não fazer. A sua consciência pesou, mas você passou por sua vontade, não pela minha. E como você foi atrás da sua vontade, eu não tenho o que fazer. O que você tem que fazer agora é se retratar. É se retratar e jogar a bola para frente, não murmurar. Se você for reclamar
e murmurar a Deus, não vai melhorar a situação. Agora que você reconhecer, Deus, eu errei, eu não te consultei. E se eu te consultei, eu não recebi a palavra que o Senhor me ordenou, que era que eu não fizesse isso. E já que eu fiz, Senhor, eu não vou me reclamar, eu quero te agradecer por ter passado por isso, que eu sei que isso vai me dar sabedoria, o Senhor vai me dar uma forma de me tirar dessa situação que eu estou passando. Qualquer situação hoje que você estiver passando, que seja de dificuldade, que seja de doença, que seja no seu trabalho, na sua família, não murmure, não murmure. Se humilhe diante do Senhor e agradeça, que Deus vai lhe tirar dessa situação e vai melhorar seu quadro. Que a murmuração ela não vai resolver, ela vai piorar, ela vai pesar. Quanto mais você murmurar, mais sua mente vai ficar pesada, o seu quadro vai piorar. Comece a agradecer pelo que você não tem, decretar palavras que você vai conseguir. Eu vou sair dessa situação. Deus já me tirou dessa situação. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter revertido meu quadro. Quando você menos olhar, você está passando por uma ótima situação. Aí é essa hora que você deve ter sabedoria de agradecer e de pedir a Deus mais sabedoria ainda para não voltar a passar por aquela situação. O bem mais precioso que a gente pode ter nessa terra se chama a sabedoria e o amor em Deus. Sabedoria e amor a Deus são os bens mais preciosos que você pode ter nessa terra. Você pode não ter dentro de casa 1 quilo de alimento, você pode não ter um trabalho no momento. Agora, se você começar a agradecer a Deus, vai chegar. Que Deus não vai deixar você perecer, porque você está agradecendo por aquilo que você não tem. E Ele vai mandar anjos, botar coisa na sua mão, vai mandar botar providência, seja naquilo que você esteja precisando. Ele vai mandar um anjo colocar providência na sua mão, que Ele não vai deixar um filho obediente, ele não vai deixar ele sofrer na terra. Ele não vai deixar. Ele vai mudar o seu quadro. Pode agradecer que ele vai mudar. E essa era a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Não murmure, não desatente a Deus, que Ele só quer que a gente agradeça e que a gente seja fiel a Ele. Vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra. Querido Deus e amado Pai, Jesus, eu venho aqui, Senhor, te agradecer por essa semana, Senhor, que terminou, que ela foi ótima, Senhor, que ela me entregou com vida, me entregou com saúde. E eu sei, Senhor, que essa semana que está começando hoje, Senhor, vai ser uma semana de glória, de vitória, Senhor. E eu estou te agradecendo por tudo, Senhor, de bom que vai acontecer nessa semana. E eu sei, Senhor, que o meu quadro e o quadro das pessoas, Senhor, que chega a assistir esse vídeo, Senhor, entregando nos teus caminhos, vai mudar, Senhor. E tudo que a gente precisa, Senhor, é entregar nossos problemas e nossa vida ao Senhor. Que o Senhor, o dia da manhã, só o Senhor pertence. E eu sei, Senhor, que esse dia hoje está terminando e eu estou com saúde, para que amanhã, Senhor, me levante com saúde e com coragem de batalhar e o dia ser abençoado, a semana, o mês e o resto desse ano, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E livrai, Senhor, aquelas pessoas que estão, Senhor, com problema, Senhor. Tira eles do problema e que venha, Senhor, engrandecer o teu nome, que venha ser glorificado na vida deles e na minha. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.